Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem ver esse vídeo, né? Hoje eu vim aqui falar sobre, tô com um exemplo aqui a Baby Dogecoin, né? Mas na verdade pode valer para outras moedas no mercado, né? Tá tendo um sensacionalismo muito grande, né? Muitos canais no YouTube fazendo isso, aquela especulação dizendo que se você colocar R$ 100 na moeda você vai ter o teu primeiro milhão, que você vai ficar rico. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui de calculadora de corte de zeros, entendeu? Mas explicando certo mesmo como é que é a matemática, né? Como é a matemática, que você não pode sair cortando zeros assim, que não é só cortar zero. Está envolvido no corte de zero a porcentagem e o número de vezes que essa moeda pode aumentar, tá? E aí você vai associar tudo, é o valor da moeda atual, você vai ver qual é o supply dela no momento. No caso da Baby Doge, que será o exemplo aqui, ela tem 268 quadrilhões, mas na verdade não é esse atualmente, deve estar em torno de uns 250, até um pouquinho menos, mas em torno de 250 quadrilhões. Você vai pegar também o capital de mercado dela, tá? E vai fazer a matemática para ver aonde ela pode chegar com esse corte de zero, tá? A gente também vai estar aqui no ranking, tá? No ranking aqui do CoinMarketCap, que a gente vai ter o ranking para a gente poder verificar se isso é possível, como dizem aí, né? Que você vai botar 100 e vai ficar milionário da noite para o dia. Com certeza, se ele cortar 1, 2, 0, você vai ter um retorno fantástico, que você não tem no mercado financeiro tradicional, né? Qualquer outro tipo de mercado. Mas também não é que você vai ficar milionário com esses R$ 100, né? É bom lembrar que muitas pessoas colocam como exemplo a Shiba, por exemplo, porque ela aumentou milhões de vezes por cento. Mas tem que ver que aqui em cima, nesse zero todo, quando ela foi listada, ela estava quase com zero, 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 zero. Não tinha nem umzinho aqui no finalzinho, entendeu? E aí, quando a pessoa comprou ali, ela deu valorizada espetacular nos primeiros dias, primeiras horas, entendeu? Então, quem pegou ali, você vai fazer uma contagem para hoje, você está contando ela do zero para lá. Você já não está contando ela com números no finais, né? E eu, como exemplo aqui, vou usar uma calculadora para explicar isso. Que não é assim esse sonho que as pessoas dizem, né? É para a gente ter pé no chão e saber que a gente pode ganhar, mas não ficar na expectativa de você achar que um dia ela vai chegar aquele valor, né? E você às vezes não chegar a esse objetivo. A gente está se tratando aqui, por exemplo, na maioria dessas moedas que tem um montão de zero são moedas memes, né? E moedas memes, no meu ver, elas não são moedas para você ficar rodando ela por muitos anos. Tem uma moeda que ela às vezes não tem um fundamento e do dia para a noite, da noite para o dia, ela pode desaparecer. E você está lá esperando 4 anos, 5 anos ela cortar mais um zero. Tá? Vamos usar aqui essa calculadora aqui como exemplo. Eu até já botei o preço dela aqui atual. Vamos ver se está 1232, 235. Vou até atualizar aqui. 135. E eu botei aqui mais um zerinho, que é o atual dela. Tá. Você comprando hoje 10 bilhões de moeda, 10 bilhões, a esse valor você gastaria R$ 123, tá? R$ 123. Com R$ 123 hoje você compraria 10 bilhões de Baby Dogecoin. Aí no exemplo rápido aqui, se eu cortar um zero na mesma proporção, você vai ter esse valor que você está aqui, 1, 2, 3, 5, e você vai cortar um zero. Você teria passado para R$ 1.235. Nesse corte de zero, você teve um aumento de 1000% e 10 vezes, que seria, né? 1000% ou 10 vezes. Se você cortar o segundo zero, você teria 12.350. Você teria aumentado 10.000% e tendo um aumento de 100 vezes. Tá? E se você cortar mais um zerinho, no caso seria, no caso, estaria cortando até agora 3 zeros, você estaria ganhando R$ 123.500. Ou seja, os seus R$ 123 estaria virando R$ 123.500. Pô, legal. Vamos voltar os zeros aqui. Mas, vamos lá. Então eu fiz o exemplo aqui. Um zero é igual a 1000% 10 vezes. Dois zeros é igual a 10.000% e 100 vezes. E 3 zeros é igual a 100.000%, que é igual a 1000 vezes de aumento. Você pode fazer a conta com a porcentagem ou número de vezes. A gente vai fazer aqui com o número de vezes, porque esse número de vezes ele é o ideal para você fazer a multiplicação do capital de mercado dela
e ver se o que você está pensando aqui é puro sonho. Muitos youtubers aí, né? Na especulação disso, muitos não sabem nem fazer a matemática, que sai cortando zero aí que, meu Deus do céu, que eles não vêem nem qual o valor que a moeda chegaria, o ranking dela, né? Então, 1000 vezes. Então vamos aqui, vamos voltar aqui. Se a Baby Doge cortasse um zero, onde ela teria 10 vezes de aumento, ela saía do atual 3 bilhões que ela tem aqui, 3 bilhões e 247 milhões, que é o capital de mercado dela atual. Ela 10 vezes ela sairia para 32 bilhões. 32 bilhões. Você vê, ela cortando um zero, o capital de mercado dela levaria ela para 32 bilhões. 10 vezes. Quando a gente vai aqui no ranking, né? E a gente descer um pouquinho, aonde que ela entraria com 32 bilhões? Vamos ver? 32 bilhões, 32 bilhões. Vamos ver quem está aqui em 32 bilhões, galera. Aqui. Essa daqui. A Gabar. Então vamos dizer que ela ficaria atrás da FTX. Um exemplo, ela ficaria aqui atrás da FTX ou aqui no lugar da coisa. Então ela iria para a 34ª colocação. Para a 34ª colocação. Cortando apenas um zero. Olha o exemplo. Tá? Se ela, no exemplo aqui, cortar 2 zeros, que é 10.000%, seria 100 vezes isso. 100 vezes quer dizer que ela iria para 320 bilhões o capital de mercado dela. 320 bilhões. Nesse caso, ela tiraria o lugar da... Vamos ver quem está aqui. 320 bilhões. Ela tiraria o lugar da Cardano e ficaria atrás da Solana. Então ela ficaria em 6º lugar no ranking. Olha só, ela ficaria em 6º lugar no ranking, cortando 2 zeros. E se ela finalmente cortar 3 zeros, que eu estou achando que é o limite máximo que ela pode atingir com o mercado subindo, né? E ela tendo uma queima assim massífica, que seria 3 zeros, seria assim, já meio que quase impossível, mas vamos lá, que seria 1000 vezes. Ela simplesmente iria para 3 bilhões e 200 milhões. 3 bilhões e 200 milhões. Quem tem esse capital de mercado? 3 trilhões, né? 3 trilhões, tá? Desculpa aqui, 3 trilhões. Ela atualmente passaria a Ethereum. Cortando 3 zeros, ela só ficaria atrás do Bitcoin, tá? Eu nem coloquei 4 zeros, galera, porque 4 zeros que vai dar, nem fiz a conta aqui, tá? Depois até faço outro se vocês quiserem, né? Mas se ela cortar 4 zeros, ela iria ter 4, 5, 6, nem sei quantas vezes mais do que o Bitcoin. Ela estaria em primeiro lugar no ranking e estaria vezes e vezes além do Bitcoin no capital de mercado. Veja como é que é impossível. Se você tiver um corte drástico na queima, por exemplo aqui, ela chegou aqui a 3 trilhões e 200, né? Se você pegar esse capital de mercado dela atual, que está em 250, nem 268 quadrilhões, vou botar 250 quadrilhões, e você cortar metade, você ainda vai ter 125 quadrilhões. Quer dizer que esse capital de mercado iria diminuir. Ela sairia de 3 trilhões e 200 bilhões, sairia para 1 trilhão e 600. Ou seja, mesmo com essa queima, ela iria ficar atrás da Ethereum, mas muito à frente ainda da BNB. Veja que ela cortando a metade do supply dela atual, sabe, 50%, uma coisa drástica, ela ainda ficaria no 3º lugar e muito à frente da BNB. Então vocês veem que cortar 3 zeros nessa moeda é uma coisa quase impossível, tá? Então não se pode medir uma moeda que começou lá no zero, que nem a Shiba, que aumentou milhões de possível, quando ela estava zero. Ela teve um crescimento até onde ela podia. Depois que ela já tem vários dígitos, vai caindo essa possibilidade dela de aumentar, tá? Então é só um exemplo. Se vocês quiserem ver aqui do corte de zero, eu só dei um exemplo. Que atualmente, se você, de acordo com o que você tiver, lógico que R$123, vamos supor que você tenha aqui, vou botar mais um zerinho aqui, que você tenha 100 bilhões de Baby Doge. Lógico, se ela cortar um zero aqui, você com 100 bilhões de Baby Doge, você vai ter 12, se ela cortar 2 zeros, você vai ter os mesmos 123 mil
cortando apenas 2 zeros, não precisa de 3 zeros. Lógico, quanto mais você investir, mais você vai ter. Mas cai por terra isso de que se você colocar 100 reais, você vai ter 1 milhão daqui a um tempo, porque você vai cortar 4, 5, sei lá, zero, que as pessoas aqui imaginam que você vai cortar essa quantidade. Para você ter 1 milhão com 100 reais, ele precisaria cortar 4 zeros, tá? Para você ter 1 milhão, dos seus 100 reais virar 1 milhão, você precisaria cortar 4 zeros. Só que a gente chegou aqui e viu nesse exemplo que 3 zeros já é quase impossível. Então, quarto, esquece. 3 zeros para mim já é quase impossível, tá? Teria que ser um mercado que está numa alta crescente para o capital de mercado do Bitcoin subir, uma coisa assim horrenda, para que ela consiga atingir 3 zeros e ficar ainda atrás da Ethereum e do BTC, tá? Então é uma coisa assim que teria que mudar drasticamente. E isso com uma queima massiva. Teria que ter uma queima assim drástica e aumentar, e o mercado aumentar assim também drasticamente para ela poder cortar 3 zeros. 2 zeros é possível porque ela fica ali num sexto lugar, tá? Então, totalmente possível isso. Então, galera, valeu aí. Qualquer coisa vocês perguntam aí, deixam aí a pergunta aí que eu vou respondendo dentro do possível. Abraços aí.